Esdras 3. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se juntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos os sacerdotes, e Jerobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre ele, por causa do povo das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem conforme ao rito, cada coisa no seu dia. Depois disto o holocausto continuou, e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos portadores e artífices, como também comida e bebida, e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. E no 2º ano da sua vinda, à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, começaram Jorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituiriam levitas da idade de 20 anos, e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua, seus filhos e irmãos, Cadmiel, seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, os filhos de Enadad, os seus filhos, seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já revestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor. O que é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvaram ao Senhor, pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Com muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Esdras 4. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais, e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós estaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Asaradom, rei de Assur, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá, e inquietava-os no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. E sobre o reino de Assuero,
no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredates, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, que a carta estava escrita em caracteres siríacos e na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, nesta maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarsaquitas, Tarpelitas, Afacitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Beavitas e Elamitas, e outros povos que o grande e afamado Asnafar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros além do rio, e em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta, que aos servos dos homens, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparam os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se edificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos dos tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados, fácil, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa ao rei de províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma dessa banda do rio. E o rei enviou essa resposta a Reum, o chanceler, e a Sinzai, o escrivão, e aos mais de sua companhia, que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam além do rio, paz, e em tal tempo. A carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim, e ordenando-os eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que além do rio dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometermos erro nisto, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum, de Sinzai, o escrivão e seus companheiros apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram a força de braço com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia.